Olá pessoal, sou a professora Marta Pugas e nós vamos para a nossa primeira aula de farmacobotânica. Vamos entender primeiro o que é farmacobotânica, né? A palavra farmacobotânica, ela tem sua origem em duas palavras gregas, pharmakon, que é droga, e medicamento, né? E botké, que é erva, planta. A botânica é uma disciplina onde estuda-se as características morfológicas e estruturais das plantas, macroscópica e microscópica, que possuem interesse medicinal e econômico. Como assim econômico? Se eu consigo produzir essa planta em larga escala e conseguir tirar dele um medicamento, ele vai ter um valor econômico no mercado mundial. Por isso é importante que eu conheça quais são essas plantas, levando em conta seus aspectos históricos e socioculturais. O que é um aspecto histórico? Aonde essa planta surgiu, de que país que ela veio, qual é a temperatura que ela gosta, onde ela gosta de se desenvolver, qual foi a primeira vez que foi descrita essa planta, né? Aspecto histórico e sociocultural. Tem algum povo, né? Alguma região do mundo que utiliza essa planta para uma finalidade medicamentosa? Ou utiliza essa planta para quê? Então, a gente precisa ficar de olho nessas duas informações, tá? Dessa forma, é possível conhecer a eficácia do princípio ativo extraído das plantas e a segurança do uso das mesmas. Então, por que é importante a farmacobotânica? Nós temos que conhecer a planta, da onde ela veio, como que ela surgiu, como veio parar no nosso país, quais são as partes dela e se ela é utilizada por alguma cultura como medicamento ou com alguma finalidade, como que isso é possível? Qual é o princípio ativo que ela tem? Então, antes de tudo, a farmacobotânica, ela estuda a planta, as ervas, as partes da planta, como que a planta é composta, o que é caule, o que é folha, o que é flor, né? O que é inflorescência, para depois a gente descobrir qual é o princípio ativo que ela guarda, onde ela guarda. Porque se ela guarda na folha, ela vai ser retirada, né? Esse princípio ativo vai ser retirado da folha de uma maneira. Se é guardado no caule, é outra técnica, né, de retirada desse princípio ativo. Então, por isso que antes de eu saber, né, qual é o princípio ativo, eu tenho que conhecer muito bem essa planta. Então, é exatamente isso que a farmacobotânica vem conhecer. Nós temos que conhecer direitinho como a estrutura dessa planta que vai nos dar um princípio ativo, um medicamento. Importância da farmacobotânica. As plantas medicinais vêm sendo utilizadas por um público cada vez maior e recebendo incentivo da própria Organização Mundial da Saúde, que recomendou aos países membros que desenvolvesse pesquisas visando o uso da flora com um propósito terapêutico, utilizando a natureza, não precisando fazer um medicamento completamente laboratorial. Então, a própria Organização Mundial da Saúde, ela vem incentivando que todos os países continuem e aumentem as pesquisas nessa área de farmacobotânica e conheçam muito bem a sua flora para ter certeza de que não estamos perdendo algum princípio ativo importante de alguma planta, tá? O que precisa ficar muito claro para todos é porque não é de planta que não faz mal algum, né, gente? A cannabis sativa é a maconha e a gente sabe que ele faz mal, mesmo sendo a planta. Né? A papoula, ela também faz mal. Então, machixe, então por aí vai. Então, nós temos várias plantas que vêm fazer mal. Tá? Então, por isso que nós temos que conhecer exatamente. Então, a maioria das pessoas fala, é porque é natural. Não é porque é natural que não possa vir fazer o mal também. Continuando na importância da farmacobotânica, o principal fator a contribuir para o crescimento dessa prática terapêutica consiste no desenvolvimento de estudos químicos e farmacológicos que promovem a eficácia das plantas medicinais. Então, eu sei que eu tenho uma planta em que ela dá sonolência, ela tira dor, ela deixa a pele anestesiada, ela melhora se eu tô com dor de estômago, ela melhora se eu tô com um problema no fígado. Mas o que tem essa planta que faz com que ela tenha essa ação? Então, por isso que é importante, né, eu conhecer a farmacobotânica, a planta em si,
para poder contribuir para o crescimento da prática terapêutica. E estudos químicos e farmacológicos é que vão garantir que as pessoas utilizem aquela planta de maneira segura. Na atualidade, como é que estamos hoje? Atualmente, o mercado mundial de fitoterápicos, que são os medicamentos feitos basicamente de plantas e só plantas, está em torno de 15 a 20 bilhões de dólares e cerca de 80% das pessoas utilizam plantas para curar suas enfermidades, seja um chazinho, seja um emplastro, né? A busca de novos medicamentos em plantas é hoje a esperança mais concreta para pacientes com doenças graves como câncer e HIV. Então, a maioria dos princípios ativos é retirado, né, do reino plantae, é retirado de planta. Não é do animal, não é do mineral, é mais em planta mesmo. Por isso, a necessidade, né, de vocês, como técnicos de farmácia, podem ir trabalhar nessa área de farmacobotânica, né, de avaliar como é que a gente consegue retirar princípio ativo, ou até de conhecer a planta mesmo, a planta nova que foi descoberta, né, aí traz para um laboratório específico e vocês vão estudar a planta mesmo para saber como é que ela é feita, né? Qual é o tamanho do caule, qual é o tamanho do bulbo, e por isso essa necessidade. Porque hoje a maioria dos medicamentos são retirados exatamente dessas plantas, por isso a importância da farmacobotânica para o técnico de laboratório, né? O técnico em farmácia. A sistemática vegetal. A diversidade de organismos vegetais criou a necessidade de uma classificação com a finalidade de acumular conhecimento sobre eles. Então, não era só você saber qual era a planta, você tinha que dar um nome para essa planta. Para você dar um nome para essa planta, você tinha que fazer uma classificação, coisa que não existia antigamente. Então, as primeiras classificações foram baseadas na prática. Que prática? É de comer? É para melhorar a enfermidade? Ou é nociva ou fatal? Não posso nem chegar perto. Era essa a classificação, né? Então, essa classificação era muito básica, a gente precisava melhorar isso. Instintivamente, o homem começou a agrupar o mundo vegetal em grupos menores e mais fáceis de entender, né? Então, ele foi classificando de uma maneira mais específica. Que classificação foi essa? Essa classificação é chamada de taxonomia vegetal. A taxonomia é o ramo da biologia que trata da organização dos seres vivos em classificação. A taxonomia vegetal refere-se ao nome científico das espécies vegetais. Então, a taxonomia básica, ela vai organizar todos os seres vivos em uma classificação. A taxonomia vegetal vai classificar basicamente vegetais. Está baseada numa gradação, ou seja, numa ordem, que engloba grupos de seres vivos com características cada vez mais gerais, se partirmos do particular. Então, não é sempre com a característica que todo mundo tem, e depois vai diminuindo para características cada vez mais específicas. As categorias taxonômicas estão ordenadas de forma hierárquica e procuram medir um maior grau de parentesco evolutivo existente entre os seres vivos de cada uma delas. Então, é como se a gente fosse classificar as pessoas. Primeiro, nós classificaríamos o quê? Homem e mulher. Depois, nós classificaríamos, né? Cor do cabelo. Então, cabelo escuro para um lado, cabelo claro para o outro. Depois, a gente vai classificar o comprimento do cabelo curto para um lado, cabelo comprido para o outro. Agora a gente vai classificar a estrutura do cabelo, liso para um lado, cacheado para o outro. Então, eles vão fazendo essa divisão até chegar, né, numa classificação bem específica, que todos que estão englobados naquela grade, né, naquele meio, possuem as mesmas características que são específicas daquele grupo. Então, as 7 categorias taxonômicas fundamentais da taxonomia vegetal é reino, que todo mundo tá, o reino plantae, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá? Então, ele vem diminuindo. Quanto maior essa patamar, mais plantas fazem parte daquele meio. Perfeito? Então, aqui um exemplo. Taxonomia de seres vivos. Então, eu tenho aqui, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie e o nome, né, daquilo que a gente está classificando. Então, vamos ver o básico aqui. Por exemplo, o homem.
ele é o reino Animalia, porque nós somos animais. O filo Chordata, Chordata significa que nós temos a coluna vertebral, né? Classe Mammalia, porque nós mamamos. Ordem Primates, né, dos primatas. Família Hominidae, gênero Homo. E espécie Homo sapiens. Perfeito? Então ele foi diminuindo. E, por exemplo, a alface. O reino é Plantae. O filodomínio é Magnophyta. A classe Asterides. Ordem Asteralis. Família Asteraceae. Gênero Lactuca. Espécie Lactuca sativa. Sativa quer dizer que ela pode ser plantada no solo e ela cresce com facilidade. Isso quer dizer sativa, tá? E aí a gente pode também classificar a bactéria. Então aqui, por exemplo, vamos classificar um coliforme fecal. O reino bactéria, o filo proteobactéria, a classe gama proteobactéria, a ordem Enterobacteriales, família Enterobacteriaceae, o gênero Escherichia e a espécie Escherichia coli. Então, todos os seres vivos, mas nós vamos tratar mais dessa parte aqui do meio. Professora, por que você está passando isso? Para você saber que pelo menos tem uma classificação. Perfeito? Não precisa gravar esse reino, filo, classe, ordem, não precisa. Só para que você saiba que cada planta tem um nome científico e esse nome científico vem dessa classificação, tá? Dessa taxonomia. Então, para que eu preciso do nome científico? Como é que eu sei, né, olhar um nome científico e saber o que significa? Quando eu olho o nome científico de uma planta, o primeiro nome refere-se ao gênero, sendo que este deverá sempre ser indicado pela letra maiúscula. Então, aqui, ó, Lactuca, certo? Que é alface. O segundo nome refere-se ao epitélio. O epitélio é o quê? O tipo de planta, o tipo de folha, se ela cresce com facilidade, né? Ou um nome específico, sendo que este deverá ser sempre indicado com letra minúscula. Então, Lactuca sativa. O terceiro nome, que às vezes aparece, às vezes não, às vezes aparece com vírgula e só a letra maiúscula, não é? Se refere-se ao autor que descreveu pela primeira vez essa planta. Então, por exemplo, digamos que tenha um João na sala. Então, o João descobriu a alface. Então, vai ficar Lactuca sativa, vírgula. Ou ele pode colocar João, ou o nome dele é João Silva, vai ficar Silva. Né? Então, ele pode colocar um nome. É o autor, nome do autor que descreveu pela primeira vez a planta. Ou então, como não é obrigatório o nome do autor estar no nome científico, você pode simplesmente, ó, colocar só a primeira letra. Perfeito? Então, agora vocês já sabem, quando virem o nome científico de uma planta, o que significa. O primeiro é o gênero, o segundo é o epitélio, não é? Se ela cresce com facilidade, o tipo de folha. E o terceiro é o nome da pessoa que descobriu aquela planta e descreveu aquela planta a primeira vez. Mas qual é a importância de ter um nome científico numa planta, né? Uma espécie vegetal, pois a mesma pode variar de região em região. Então, por exemplo, você tem uma única espécie vegetal e que o nome dela vai variando. Então, nós temos a mandioca em São Paulo, o aipim no Rio de Janeiro e a macaxeira, não é? Então, nós temos aqui vários nomes para a mesma planta. Se eu sou de São Paulo e leio macaxeira e eu não sei que macaxeira é a mesma coisa que mandioca, eu vou ficar na dúvida do que eu estou falando. Se eu sou lá do Rio de Janeiro, não é? Para mim é aipim, e leio mandioca, e se eu não sei que é a mesma planta, também vou ficar confusa. Mas devemos sempre estar utilizando o nome científico das espécies vegetais, pois esse é universal e não sofre variação. É o mesmo nome científico aqui na Inglaterra, na Irlanda, nos Estados Unidos, não importa. É o mesmo nome científico da planta no mundo inteiro, tá? Então, esse aqui é o nome científico da mandioca, aipim e macaxeira, que é Maniote esculeta Krantz, que é a pessoa que descreveu pela primeira vez a planta. Então, por que é importante fazer essa classificação? Para que eu tenha certeza que eu estou falando daquela planta específica que eu estou imaginando, porque pode ser que a mesma planta tenha nomes diferentes em cada
lugar. Vamos falar um pouquinho sobre a farmacobotânica e farmacognosia. Por quê? Da farmacobotânica é que vai sair a farmacognosia. Então, farmacobotânica é basicamente classificar uma planta, né? Classificar para dizer assim, olha, o que ela é uma pteridófita, uma briófita, é para explicar que planta que é aquela, se ela tem folha, se ela tem fruto, se ela tem flor, se ela dá uma fruta ou não. Então, isso é farmacobotânica, eu estudar a planta. E da farmacobotânica, eu vou ter a farmacognosia, que é a extração do princípio ativo dessa planta que a farmacobotânica já estudou. Perfeito? Então, a farmacobotânica estuda a planta e a farmacognosia são as técnicas utilizadas para retirar, né, para extrair os princípios ativos dessa planta. Então, elas caminham juntas, farmacobotânica e farmacognosia. Essa disciplina chama farmacobotânica, mas eu achei importante explicar para vocês o que é farmacognosia, para vocês entenderem a importância da farmacobotânica na vida de um técnico de farmácia. Então, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de farmacognosia. Farmacognosia é uma ciência que estuda as matérias de origem natural, usadas no tratamento de enfermidades. Então, como é que eu vou tirar o princípio ativo de algo que é natural para utilizar em uma enfermidade? Estuda a história, a produção, armazenamento, comercialização, uso, identificação do princípio ativo e isolamento do princípio ativo, que é essa extração. Então, a farmacognosia, ela tá lá desde você imaginar a história da planta. Quando eu falo da história da planta, eu vou dizer ela assim, foi a primeira vez que disse da planta, foi lá na Mesopotâmia. Mas, na Mesopotâmia, eles utilizavam para dor de dente. Essa parte da dor de dente tem a ver com farmacognosia. A parte de que estava lá na Mesopotâmia é a farmacobotânica, tá? Produção, como é que eu produzo isso em larga escala? Eu vou ter que ter um monte de planta para pegar o princípio ativo, ou esse princípio ativo eu consigo produzir em laboratório, né? Armazenamento, ele pode ter contato com luz, ele não pode, ele pode ter contato com água, então essa informação. Comercialização, tempo de validade. Uso, onde ele pode ser aplicado com segurança. A identificação do princípio ativo e esse isolamento. A farmacognosia, ele deriva de duas palavras gregas, que é farmakon, droga, e gnosis, que é conhecimento. Lembrando que farmacobotânica é estudo, né, dos fármacos da planta. Agora, gnosis é conhecimento, você já conhece, você já estudou e você vai utilizar esse conhecimento para algo maior. Então, onde a farmacognosia é utilizada? Em fitoterapia, que é tratamento de doenças com preparo à base de plantas ou substâncias delas extraídas. Em alopatia, que corta o mal pela raiz. Tratamentos feitos pelos contrários, então eu vou utilizar um medicamento que vai cortar, não é aquela reação química que está acontecendo no meu organismo. E homeopatia, que é cura pelo semelhante, por diluições, pelo Hahnemann, que é o pai da homeopatia, que ele vai te dar um princípio ativo que causa os mesmos sintomas da sua doença em que você está passando, né? Então, tem a diferença ali entre a alopatia e a homeopatia. E a fitoterapia, que utiliza basicamente plantas. Mas o medicamento, essa fitoterapia, esse princípio ativo, pode ser utilizado em uma dosagem para alopatia e pode ser utilizado em outra dosagem para homeopatia, sendo todo fitoterápico. Perfeito? Planta medicinal. Qualquer planta que contendo substância biologicamente ativa possa ser utilizada com fins terapêuticos ou que possa fornecer precursores para uma síntese químico-farmacêutica. O que é esse sistema químico-farmacêutica? Eu descobri qual é o princípio ativo da planta e produzi isso em laboratório em larga escala. Tá? Então, a planta medicinal é qualquer planta em que eu tenha alguma substância que é biológica ativa no meu organismo, tá? Que eu posso utilizar para fins terapêuticos. Então, nós temos aqui alguns exemplos de plantas medicinais: orégano, manjericão, louro, alecrim. Professor, eu só costumo cozinhar mesmo com isso, mas eles têm ações farmacológicas, tá? A babosa, boldo do Chile, a sálvia, a hortelã, todos esses, além de temperos, menos a babosa, né?
e o bolo do Chile, os outros também têm ação farmacológica, então são plantas medicinais. Droga, né? É matéria sem vida que sofreu alguma transformação para servir de base para um medicamento. Pode ser classificado em 3 tipos: droga vegetal, droga animal e droga derivada de vegetal ou animal. Então, quando você pega a planta e ela passa por um processo de secagem, depois fazer um pozinho, aí ela já é uma droga, porque você já transformou, ela não está mais fresca. Ela já foi transformada para ser base de um medicamento. Drogas derivadas são produtos derivados de animal ou planta obtidos diretamente, isto é, sem utilização do processo extrativo delicado. O que é uma droga derivada? Eu descubro qual é o princípio ativo daquela planta e eu consigo fazer isso em laboratório. Eu não preciso extrair da natureza para conseguir aquele princípio ativo. Eu consigo fazer em laboratório, por isso é uma droga derivada. E princípio ativo é uma substância ou conjunto de substâncias quimicamente bem definidas e com ação farmacodinâmica. Eu já estudei e reestudei, sei como funciona, quais são as ações positivas e negativas daquela planta. E eu sei qual é a minha reação química a partir da química farmacêutica, que é a cadeia química do meu medicamento. E princípio inativo? O princípio inativo ele também pode vir de uma planta, mas são uma série de substâncias que não apresentam a atividade farmacodinâmica e não apresentam atividade farmacológica, mas ele é utilizado para produzir medicamentos, para dar volume, textura, para poder ajudar a formar a forma farmacêutica que você vai utilizar, seja um gel, uma pomada ou comprimido. Então, exemplo, amido de milho. Amido de milho é muito utilizado, né, para você produzir um medicamento em larga escala. Ele tem alguma ação farmacológica? Não. Ele está ali para ajudar o princípio ativo a chegar no local onde ele precisa fazer a ação. E matéria-prima é uma substância ativa ou inativa, perfeito? Então, ela pode ter ação ou não, que se emprega na fabricação de medicamentos, tanto que pertence inalterada quanto a passíveis de modificações. Então, tanto a droga ativa quanto uma matéria-prima inativa, como, por exemplo, o amido de milho, não é? Ele é considerado matéria-prima. Matéria-prima é tudo que vai na formulação, tá? Tudo que vai no medicamento. Então, o que é um medicamento não fitoterápico? Vamos ver, por exemplo, aqui, ó, varicel. Perfeito? Então, ele tem queratina mais sene mais enxofre sublimado e bitartarato de potássio. Um único princípio ativo fitoterápico aqui é o sene. O resto não é fitoterápico. Enxofre, né, é mineral, né? O bitartarato de potássio também não, queratina também não. Perfeito? Então, aqui ele tem um composto fitoterápico, mas ele não é fitoterápico. Agora, um medicamento fitoterápico, um exemplo, né? Nós temos aqui a maracujina. Vamos ver os compostos da maracujina. Passiflora, que é a maracujina, então Passiflora alata Ailton, esse Ailton foi quem descobriu, né, e descreveu a planta pela primeira vez, a maracujá. Extrato fluido de Erythrina mulungo martius, no caso a planta é um mulungo, e o extrato fluido de Crateagus oxyacantha linnae. Então, oxyacantha é o nome da planta. Então, sim, olha, só tem extrato fluidos de plantas. Então, este é um fitoterápico. Então, a maracujina é um fitoterápico. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes aí nós vemos, né, nas prateleiras das drogarias, coisas que está escrito assim que é fitoterápico, mas na verdade não é. Tem que olhar os componentes. E onde está descrito, né, que tal princípio ativo vem de tal planta? Na farmacopeia. A farmacopeia é o código oficial do país que estabelece os requisitos mínimos de qualidade para os fármacos, insumos, drogas vegetais, medicamentos e produtos para a saúde. É elaborada em parceria com universidades credenciadas e homologadas pela Comissão de Farmacopeia e pela Agência de Vigilância Sanitária.
A Farmacopeia Brasileira está na sua 5ª edição, sendo uma entidade que faz parte da Anvisa. A Anvisa é responsável por manter a farmacopeia sempre atualizada. Perfeito? Então, aonde está descrito que tal princípio ativo vem de tal planta e como que faz para retirar esse princípio ativo de tal lugar? Na farmacopeia. E se ele está descrito na farmacopeia, é porque é permitido no Brasil fazer a utilização desse princípio ativo retirando de tal planta. O que é uma planta transgênica? Né? Esse OMG, pessoal, OGM, é o símbolo dos Estados Unidos, né, em inglês, de planta transgênica, tá? São plantas que têm inserido em seu genoma uma sequência de DNA manipulado em laboratório por técnicas moleculares ou biotecnológicas. O DNA inserido pode ser da mesma ou de outra espécie. Então, planta transgênica, para que se utiliza, né, planta transgênica? Para melhorar a sua qualidade, para ela crescer maior, para ela aguentar mais tempo na prateleira, para ela ter mais vitaminas, por inúmeras coisas, perfeito? E não necessariamente isso pode, né, ser inserido DNA da mesma planta, pode ser de outra espécie. Olha um exemplo. Esse peixinho foi descoberto que ele tem uma substância anticongelante, ou seja, ele pode congelar, que quando ele descongelar, ele volta perfeito, normal, vivo, lindo, maravilhoso. Descobriram qual era a parte genética desse peixinho que faz isso, que é esse anticongelante, e aplicaram no morango normal, que a gente conhece, que é o moranguinho vermelho bonitinho. Só que, além de transformar ele em um morango, que, caso congelado, na hora que a gente descongela, ele volta fresquinho, bonito, como se tivesse não tirado ali da natureza naquele momento, e essa parte genética que foi colocada no morango também transformou o morango em azul. O morango ficou azul. Né? Claro que isso é algo novo que está acontecendo, eles estão pesquisando em como colocar essa parte genética sem mudar a cor do morango, porque as pessoas não iam gostar muito de comer um morango azul, né? Mas eu deixei aqui bem embaixo para vocês da onde que eu tirei essa informação do morango azul, é bem legal. Mas é um exemplo de uma planta transgênica. Outra coisa que acontece muito nessa parte transgênica é uma briga que está acontecendo, que as pessoas não são a favor da Bayer comprar a Monsanto. A Monsanto é uma empresa específica de agronegócio e biotecnologia. Biotecnologia, no caso de fazer a planta crescer melhor e mais forte para alimentação. A Bayer comprou a Monsanto, só que a Bayer é específica de medicamento. Então, a gente sabe que a ideia é fazer essas plantas produzirem aquele princípio ativo com melhor qualidade para poder fazer o medicamento. Mas será que fica aí? Será que eles não vão querer colocar o medicamento na planta para a planta fazer esse medicamento crescer? Desenvolver esse medicamento, mudar geneticamente? É muita informação. E muitas pessoas são contra essa fusão da Bayer com a Monsanto. Mas a Bayer já comprou a Monsanto, não tem como voltarmos atrás. Tá? Mas tem uma briga por causa dessa fusão aí. Transgênico, né? Então, esse T grandão aqui, né? Dentro desse triângulo amarelo, o T grandão que tá aqui, né, gente? Nas embalagens é pequenininha, né? É um aviso que contém transgênico, tá? Então, é aviso que contém transgênico, filho. Mas talvez vejamos menos nas embalagens. Isso aqui é uma tirinha, né? No caso aqui é da Mafalda. Menos destes símbolos nas embalagens. Aí o menininho pergunta: o Congresso quer tirar os produtos transgênicos? Não, ele quer tirar o aviso. Ele quer tirar o aviso de transgênicos das embalagens. Isso é outra briga, né? Quando a gente fala em plantas, né, em coisas boas, a gente também tem essa briga aí de que realmente toda governo está tentando tirar isso, né? Mas a gente fica naquele dia justo sabermos o que estamos comendo, perfeito? Conceitos, né? Então, aspecto positivo dos alimentos transgênicos: um aumento na produção de alimentos, o desenvolvimento de espécies com características desejáveis, então mais bonito, maior, mais saboroso, mais doce, com mais, né, vitamina, alteração do valor nutricional dos alimentos, melhorar,
a maior resistência dos alimentos ao armazenamento por períodos maiores. Foi o que tentaram fazer com o morango azul. Pontos negativos dos alimentos transgênicos. Aumenta as reações alérgicas, porque como não é algo natural, o nosso organismo pode entender como estamos recebendo algo que não deveria estar ali, tipo um veneno. As plantas que não sofrem modificações genéticas podem ser eliminadas pelo processo de seleção natural, pois as transgênicas possuem maior resistência às pragas e pesticidas. Pode acontecer de algum dia a gente nunca mais ter um arroz natural, porque ele é tão transgênico que a gente não consegue mais a semente natural. Então, porque os transgênicos vão sendo mais fortes e aí por seleção natural na própria natureza, esse que é o primeiro, né, o natural, ele acaba se perdendo. Aumento da resistência aos pesticidas, gerando maior consumo desse tipo de produto, porque se ele é mais forte, pode ser que ele realmente precise de mais pesticida para impedir que tenha praga e a gente acaba consumindo esse pesticida em maior quantidade. Apesar de eliminar pragas prejudiciais à plantação, o cultivo de plantas transgênicas pode também matar populações benéficas como abelha, minhoca e outros animais e espécies de plantas e coisas importantes para o bioma da natureza. O número de organismos geneticamente modificados que vai quadruplicar em 5 anos, né, que vai aumentar 4 vezes em 5 anos. O milho, a soja, não é? O arroz, o salmão, o feijão, o trigo e a banana. Né? A gente estava falando da Monsanto, a soja foi a própria Monsanto que desenvolveu, né? Uma soja cujo óleo contém ácidos ômega 3 que trazem benefícios ao coração. O produto deve chegar ao mercado, né, em 2 anos, mas é modificado. Ele faz bem para o coração, mas é modificado. Mas será que vai fazer mal para outra coisa também? Né, e por aí vai. São os alimentos que mais sofrem alteração genética, né? Você vê na feira um bananão enorme, não é? Aí você fica de olho, né? Será que aquela banana é daquele jeito mesmo? Ou será que é uma banana utilizando uma semente que é transgênica, que recebeu uma modificação genética, né? É difícil da gente saber. Outros lugares que nós temos transgênicos em comida para animais, né? Aqui, ó, no caso para filhotes, tem o T. Óleo de soja, lá o T no cantinho. Na embalagem da maisena também tem o T. Na embalagem do cremogema também tem lá a embalagem, o símbolo. Nas batatinhas da Elma Chips também tem o T do ladinho. Doritos, chicletes, todos eles têm um símbolo, tá? Marcas que utilizam transgênicos, gente, alimentação quase todas, né? Kraft, Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo, P&G, Kellogg's, Johnson & Johnson, Unilever, a Mars, praticamente quase todas as marcas, né? L'Oréal, todas as marcas utilizam, perfeito? Mas existem algumas marcas que são contra. Essas são as empresas que se opõem à rotulagem dos transgênicos. Né? A Coca-Cola, a Nestlé, a PepsiCo, a Monsanto, a própria Monsanto, porque ela é de empresa de biotecnologia, né? E por aí vai. Então, todas essas empresas são contra ter na rotulagem aquele Tzinho mostrando que são transgênicos. Pessoal, a aula de hoje foi basicamente para que vocês entendessem a importância da farmacobotânica. Viu como farmacobotânico, a gente começar a falar da planta, gente, a planta é formada pelo caule, pela folha, por isso, por aquilo. Você vai falar assim, tá, mas por que eu estou estudando a planta em si? Porque a planta é a origem de tudo isso. Então, por isso que foi tão importante que vocês compreendessem, né, da onde sai aquele medicamento que você toma, de onde sai o chazinho que você toma, que aquilo foi estudado. E antes dele ser estudado o princípio ativo, teve uma classificação dessas plantas que entra aí na farmacobotânica. Perfeito? Pessoal, muito obrigada, né, por vocês terem estado comigo. Beijos.